Vamos falar da matemática, é verdade, nós estamos muito cultos, falamos da matemática, mas a matemática que está nas pedras da calçada. Isto dava quase uma música, não fosse os meus convidados hoje e eu, se calhar também, terem um bocadinho de pouco jeito para a música, ou temos muito jeito para a música. Professor Ricardo Teixeira, tem jeito para a música? Não tenho muito jeito, é verdade. Boa tarde a todos. Mas também posso lhe adiantar que na abertura oficial do Ano Internacional da Matemática do Planeta Terra, que se está a celebrar este ano, a comunicação de abertura foi uma comunicação que relacionou a música com as calçadas. Está a ver, portanto, afinal a música estava também na matemática e nas pedras da calçada. Professor Ricardo, trouxe hoje consigo a professora Susana Goulart Costa. Porquê? Ora, nós os dois estamos a trabalhar em conjunto no levantamento dos padrões em calçada da calçada dos Açores, em particular aqui da Ilha de São Miguel. E estamos a trabalhar com a nossa orientanda do mestrado em Matemática para Professores da Universidade dos Açores, a Vera Muniz, que tem feito um trabalho notável de levantamento dos padrões. Já temos algum trabalho feito. Aqui na Ilha de São Miguel temos 2 roteiros de simetria. Entretanto, na Ilha do Faial e da Terceira também foi possível desenvolver outros roteiros e temos tido uma aceitação muito interessante por parte das crianças, dos jovens, de todas as idades, no fundo, porque é um tema que, na nossa opinião, une os açorianos. Qualquer açoriano sai à rua e encontra motivos em calçada nas diferentes ilhas, porque isso é de facto uma característica comum dos Açores. Esses padrões podem ser estudados do ponto de vista matemático. A matemática pode nos ajudar a perceber como classificar os padrões e a organizar melhor a informação, que é, sem dúvida, uma das grandes vantagens da matemática. Muito bem. Falo agora um pouco com a professora Susana. Professora Susana, onde é que está a ligação entre a matemática e o património? Ou seja, já falamos das pedras da calçada, obviamente elas fazem parte do nosso património, mas como é que surge esta sua ligação aqui ao professor Ricardo? A ligação tem a ver com o suporte, portanto, como é que a matemática depois acaba por ser uma linguagem que nós vemos no dia-a-dia. Podemos estar a olhar para o chão, e neste caso são as calçadas. Temos também uma linha de pesquisa que tem a ver com as varandas, portanto, toda a forma como as varandas são arquiteturadas, com os seus desenhos. Interessa-me a questão da construção da edificação, porque é que o proprietário da casa escolheu aquele desenho, ou os calceteiros ou os arquitetos escolheram aquele tipo de configuração, os óculos de muitas casas nobres que serviam para a ventilação e para entrar luz dentro. Portanto, há uma série de suportes que me interessa a questão da história e do património, e depois este elemento encantador que dá de facto um pormenor muito interessante, que é como é que isso pode ser depois descodificado também através da matemática. E, portanto, é estudar a matemática olhando para aquilo que está à nossa volta. Muito bem. Professor Ricardo, eu sei que nós temos imagens, até porque já foram feitos 3 roteiros, não é? Foram feitos 3 roteiros nas ilhas, como disse, de São Miguel, Terceira e Faial, e um também na Ilha do Pico. Portanto, todos são 4 roteiros. Portanto, este que estamos a ver é da Terceira, de Angra do Heroísmo. Exatamente, da Cidade de Património. Foi um roteiro particularmente que me deu gosto de fazer, porque alia o património e a natureza. Começamos no Monumento à Memória e terminamos no Largo Sacadura Cabral. Aqui o que estamos a ver já é o roteiro da Ilha do Faial, da cidade da Horta. A cidade da Horta, que é a cidade que tem mais tipos de frisos diferentes. Ainda não referi, mas, portanto, as figuras que se caracterizam por ter um motivo que se repete ao longo de uma faixa chamam-se frisos, e a matemática prova que há 7 maneiras diferentes de repetir esse motivo ao longo da faixa. Daí os 7 tipos de frisos. E a Horta tem 6. A Angra tem 5, e o que estamos a ver agora é o roteiro da cidade de Ponta Delgada, que também apresenta 5 tipos diferentes de frisos. Aqui não interessa o motivo, que pode ser uma flor, pode ser um motivo abstrato, interessa a forma como se repete essa configuração, e isso tem a ver com o conceito de simetria. Muito bem. E, como disse, só há 7 maneiras diferentes. Tinha aqui, por acaso, alguns roteiros para lhe oferecer. Ai, que bom. Alguns da cidade da Horta, aqui de Ponta Delgada, são os que tenho impressos, se quiser. Quero, claro que sim. Tenho toda a curiosidade em conhecer, até porque, realmente, esta ideia de que podemos aliar coisas como o património e a matemática, a música e a matemática, para mim, e por muito pedante que isto possa parecer,
É novidade e interessa-me. Sem dúvida, e esse é também o objetivo de um dos projetos que está a ser desenvolvido a nível nacional, no âmbito do Ano Internacional da Matemática do Planeta Terra, que é o projeto da Matemática Urbana, que visa, entre os vários objetivos, fazer o levantamento da calçada portuguesa a nível nacional, e nós aqui nos Açores pretendemos fazer esse levantamento exaustivo. A Vera, como já referi, a nossa aluna de mestrado, a Vera Muniz, deverá até o mês de setembro fazer o levantamento exaustivo de toda a ilha de São Miguel. Se pensarmos bem, são 6 concelhos, em particular o Concelho da Ribeira Grande e o Concelho de Ponta Delgada têm muitos padrões em calçada nas freguesias, à volta dos coretos, à volta das igrejas, e, portanto, é um património rico que agora vai ser feito esse levantamento que cruza o património e a matemática. Muito bem, eu estou a mostrar os roteiros lá para casa para que as pessoas possam perceber. Eles estão todos disponíveis no site que indiquei à produção. Sim. Podem ser descarregados. Já vamos mostrar o site. Antes de mostrar o site, podemos mostrar os frisos, porque eu sei que temos imagens destes 7 frisos, não é? Para falarmos já mais temos em termos concretos. Um feito notável. Eu referi há pouco que as cidades de Ponta Delgada e Ângara do Heroísmo apresentam 5 tipos de frisos e a Horta 6. Mas no concelho de Ponta Delgada é possível encontrar os 7 tipos de frisos, 5 na cidade de Ponta Delgada e 2 na zona dos Mosteiros. Portanto, vamos começar com a primeira imagem. Esse é o tipo mais simples de friso. Há a repetição do motivo ao longo da faixa, como referi. Repare em que há o mesmo espaçamento entre as cópias do motivo. Isso por trás é o conceito de simetria, de translação, e é comum a todos os frisos. É o mais simples que existe. Esse friso, concretamente, é da Rua Margarida de Chaves. Muito bem, podemos passar ao próximo? Próximo. Este é um outro tipo de friso, também há a repetição do motivo ao longo da faixa, como todos eles, mas aqui é uma particularidade. Nós podemos observar a simetria de reflexão ou de espelho na horizontal. Se imaginarmos que dobramos o friso na horizontal, observamos que as duas partes, a superior e a inferior, sobrepõem, portanto, há como se fosse uma imagem no espelho. Temos ali a simetria horizontal. É um friso que está ao lado da Igreja dos Mosteiros. É muito raro. Esse tipo de friso não se encontra em nenhuma das cidades que referi. Encontra-se, por exemplo, como disse, que é o exemplo da imagem, ao lado da Igreja dos Mosteiros, mas também se encontra ao lado da Igreja dos Ginetes, com outro motivo, um motivo religioso, e também, por acaso, ainda esta semana foi detectado um exemplo de um motivo em Santana, no Nordeste, ao lado também da Igreja de Santana, que também apresenta esta configuração. Vamos ver o próximo. Este é um friso da Rua Mãe de Deus. Também tem a simetria de reflexão em reta, mas na vertical. Agora, se imaginarmos traçar ali uma reta naquele I, ao contrário, que tem ali o pontinho do I, sim, sim. Se pensarmos que estamos a traçar uma reta na vertical, vemos que de facto há ali a imagem, a reflexão em espelho, portanto a simetria em espelho. Este é o friso da Rua Luís Soares de Sousa, é também muito raro. É um único exemplar na cidade de Ponta Delgada, que é o que estamos a ver. Curiosamente, apesar de ser muito raro, também encontramos nas cidades de Ângara do Heroísmo, na Rua da Queimada, e na cidade da Horta, na Rua Médica Velar, e caracteriza-se por, no exemplo concreto, por haver ali um motivo que enrola para cima, depois enrola para baixo, volta a enrolar para cima, muito semelhante aos padrões produzidos pelas nossas pegadas quando caminhamos na areia. Muito interessante. Agora, este aqui é um friso que tem uma simetria que ainda não foi abordada, nenhum dos anteriores tinha, que é a chamada simetria de meia volta. Ora, o que é que consiste a meia volta? Nós olhamos para o friso e imaginamos que rodamos o friso 2 ângulos retos, 180 graus. Ou seja, na prática que o vemos de pernas para o ar. Se a configuração não se altera, então esse friso tem uma meia volta, que é o caso. Se nós imaginarmos que rodamos o friso e colocamos de pernas ao ar, o S esticado, o Szinho, os Szinhos que estão ali, continuam exatamente na mesma posição e com a mesma configuração. Queria só acrescentar que este friso é o mais comum da cidade de Ponta Delgada. Encontramos em imensas ruas. Esse exemplo é da Rua Dr. Guilherme Poças, mas também encontramos na Rua 6 de Junho, na Avenida Gaspar Frutuoso, no Largo de Camões, na Rua Dr. Aristides da Mota, na Rua dos Clérigos. Só alguns exemplos. Professora Susana, a que conclusões é que chega quando vê, por exemplo, estes frisos que são os mais frequentes? Já conseguiu chegar a alguma conclusão porquê destas opções?
por um lado, porque também são aqueles que eram mais habituais. Por exemplo, na cidade de Lisboa também acabamos por ter bastante este tipo de friso e, portanto, acaba por haver uma imitação daquilo que vinha dos grandes centros urbanos. E depois tem muito a ver também com a capacidade dos calceteiros. Isto exige alguma técnica de aplicação da pedra, a imaginação do trabalho. Nós, portanto, eu e o Ricardo também nos encontramos, por exemplo, que às vezes há determinadas peças que estão colocadas ao contrário. Portanto, quando há obras por causa da água ou de postes de luz, sim, quando os calceteiros vão pôr as pedras, os brancos ficam desencontrados e depois perde-se a simetria. E com as tampas, já vi isso, ao contrário. As tampas ao contrário. E, portanto, aquilo que nós também temos a fazer é um pouco pedagogicamente pedir, por favor, mantenham isto como se fosse uma peça de puzzle, senão o resultado não é exatamente igual. E, portanto, tem a ver um pouco com a capacidade de imaginação, com a capacidade técnica de quem faz a obra e depois, de certa forma, há modas que vão sendo importadas a um desenho que é mais apelativo do que outro e vai sendo assim construindo este... O que nós queremos, de facto, é que, num bom sentido da palavra, não é, Ricardo? É pôr toda a gente a olhar para o chão, o que já é muito bom. Muito bem. E a respeitar a matemática, muito respeitinho. Brincadeira, professor Ricardo, faltam 2 frisos, podemos analisá-los para não deixarmos nenhum de fora. Vamos ver o próximo, então. O próximo friso encontra-se na Rua João Moreira e também é dos mais comuns da cidade de Ponta Delgada. Também pode ser encontrado, por exemplo, na Rua de Lisboa, na Rua do Aljube, na Rua do Açoriano Oriental, na Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro. Caracteriza-se por ter a tal meia volta, portanto, se imaginarmos o friso de pernas ao ar, a configuração mantém-se. E, além da meia volta, tem uma reflexão na horizontal, a tal ideia da imagem em espelho na horizontal. Agora, este tipo de friso não se encontra na cidade de Ponta Delgada. A imagem é do Mirador do Escalvado, junto aos mosteiros. Caracteriza-se por ter, novamente, a meia volta, mas agora a reflexão na vertical. Portanto, se imaginarmos retas verticais, perpendiculares ao friso, conseguimos produzir imagens em espelho. É curioso que este friso não existe na cidade de Ponta Delgada, mas é comum na Horta e em Angra. Na Horta, por exemplo, existe na Rua Conselheiro Medeiros, na Rua de São João, na Rua Eduardo Bulcão, e então em Angra é uma quantidade muito significativa. E eu acho que tem a ver um bocadinho também com o que a colega Susana disse, é um bocadinho de moda. E é um facto que se encontra, por exemplo, em Angra, pelo menos em 6 ruas diferentes, esse tipo de friso, com uma configuração ligeiramente diferente, mas sempre com o mesmo tipo. Na Rua Beato João Batista Machado, na Canada dos Melancólicos, na Rua Dr. Luís Ribeiro, na Avenida Tenente Coronel José Agostinho, na Rua Padre Manuel Joaquim Máximo. E é interessante verificar isso. Há outras coisas muito interessantes, por exemplo, tem a ver com os recursos. Em Lisboa encontra-se muita calçada com fundo branco e o desenho preto, e aqui, tirando algumas exceções, que por exemplo se encontra na povoação, a maior parte das calçadas tem o fundo preto e o desenho branco, que tem a ver com os recursos. No continente é mais fácil encontrar calcário, por exemplo, e nos Açores o basalto. Muito bem. Eu já fiquei mais rica. Professora Susana, aplicações deste estudo, deste levantamento que está a ser agora feito, como é que nós poderíamos utilizar as conclusões do vosso estudo? Nós estamos muito empenhados em criar roteiros que aliem precisamente a parte do edifício e das ruas, da toponímia, e, portanto, fazer roteiros históricos, aliando, de facto, aquilo que está no chão com aquilo que é o património vertical. E, portanto, nós queremos trabalhar nesse tipo de trabalho, não só do ponto de vista do percurso turístico, mas também a nível das escolas. A mim, pessoalmente, como historiador, interessa muito cativar os nossos alunos, quer desde do primeiro ano, do primeiro ciclo até à universidade, para a questão da história, daquilo que está à nossa volta, mas se nós conseguirmos aliar a questão da linguagem matemática e a simetria, e portanto que está à nossa volta, conseguimos associar aquilo que à partida é o que é que faz um historiador e uma matemática a trabalhar juntos. Exatamente, não é? Exatamente. E portanto nós queríamos de Muito facto bem. era construir roteiros que aliassem estas duas configurações. Obrigada aos dois, estão de parabéns, continuem o bom trabalho e também a dar uma boa ajuda aí à mestranda, não é? Está a fazer mestrado à aluna. Exatamente. Muito bem. Está quase a concluir o seu trabalho. Ficamos à espera de conclusões. Nos entretantos, vamos acompanhando as novidades através do site. Vamos divulgar esse site agora mesmo, portanto, sites.uac.pt/rteixeira/simetrias. E aqui encontramos muita informação. Aqui podem descarregar todos os roteiros que estão disponíveis até o momento. Também tem alguns artigos que foram publicados em alguns meios de comunicação social que ajudam a perceber o conceito de simetria e a identificar os 4 tipos de simetria que eu fui referindo aqui. Espero ter levantado a curiosidade lá em casa. Vamos ver. Muito obrigada. Até à próxima. Obrigado.